Aí falam que o Brasil é do Senhor. Não é do Senhor. Porque se fosse do Senhor, não existia a padroeira fulano. Tinha que ser o padroeiro do Senhor Jesus. Alguns falam e declaram, irmão, meu coração está acelerado. Alguns falam, a araucária é de Jesus. Não é. Não é. Porque se a araucária fosse de Jesus, dia 10, ou é dia 11, tinha que ser o dia dele. E não da padroeira. Psicológico. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Você também que está nos assistindo aí pelo Facebook, você que está nos assistindo também pelo YouTube, que a palavra do Senhor entra também no seu coração. Amém, irmão? Vou aproveitar que já estão de pé, vou fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que a tua palavra, meu Pai, venha penetrar no mais íntimo do coração do teu povo, meu Pai. A este que está presente aqui, meu Pai, na igreja, a este, meu Pai, que está nos assistindo online, meu Deus, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, as mesmas bênçãos que foram derramadas aqui, que sejam também alcançadas também, meu Pai, a estas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as suas ovelhinhas. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a vida de todos, é que eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus, e palmas para o nosso Senhor. Oh, aleluia. Pode tomar o seu assento. Você que já está com a Bíblia, abre no livro de Zacarias, do capítulo 3. Zacarias. Vai lá no livro de Malaquias. É o livro antes de Malaquias. Vai ficar bem mais fácil. O que nós vamos abordar aqui é algo muito importante para que nós, os cristãos, nós devemos estar atento com a nossa vida diante de Deus. Muitas das vezes a gente percebe, a gente até vê, por que tem muitos crentes que não conseguem vencer as lutas contra Satanás? É algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu fiquei meditando, observando, e verdadeiramente, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Então diz assim, Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. E então ele respondeu e falou ao que estava diante dele, dizendo: tirai essas roupas sujas dele. E a ele disse: eis que fiz iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo:
dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Quem quer renovação de Deus na sua vida? Quem quer renovação de Deus na sua vida? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Dê uma salva de palmas para esse renovo. Porque esse renovo é o Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, veja que Zacarias teve uma visão. E ele viu Josué diante do anjo do Senhor. E ele é tratado como sumo sacerdote porque as suas vestes estavam sujas. As vestes do sumo sacerdote, antigamente, era passada de pai para filho, e as suas vestes estavam sujas. Como iria passar as vestes sujas para o filho? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que as promessas de Deus para nossas vidas, ela depende da obediência, depende também da purificação da nossa vida com o Senhor. Por que tem muitos que falam: eu pedi tanto para Deus e até agora o Senhor não me respondeu, Ele não me abençoa, Ele não me abandonou, está dando tudo errado. Irmãos, quando nós vamos orar, quem faz oração aqui? Quem ora a Deus? Quem ora? Será que a igreja não ora a Deus? Quando nós oramos a Deus, nós já estamos diante dele. Quando você tem o Espírito Santo, aonde você for, aonde você estiver, você está diante de Deus. Mas a pergunta é: você está diante de Deus como? Como estão as suas vestes? As suas vestes, ela está limpa, ou as suas vestes, elas estão sujas? Como? Essa é aquela pergunta. Porque Satanás e seus demônios, ele não para. Ele conhece nós também, irmãos. Quando nós vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, se nós estivermos as nossas vestes sujas, Satanás já está do lado, se opondo, querendo nos condenar. E ele traz uma pilha de condenações até diante de Deus, para nos reprovar diante do Senhor. Ele tentou fazer isso com Jó, e ele não para. Como que eu vou estar diante do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu te amo tanto, Senhor, mas você odeia o seu próximo? Como que você vai estar diante de Deus se você estiver com essa veste suja, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, mas você não perdoa aquele que te ofendeu? Há uma mágoa, há uma raiva. Isso são vestes sujas, imundas, que simbolizam o pecado. Para nós vencer a Satanás e os seus demônios, observe quem estava domingo aqui na igreja. Vocês entenderam a mensagem que a pastora pregou? Quem entendeu a mensagem? A mensagem foi tão tremenda que até comentei com o pastor e sua esposa lá atrás, que nós estávamos, que a pastora, ela estava pregando, ao mesmo tempo estava denunciando as trevas e seus demônios. Porque quando nós pregamos, nós estamos denunciando. Porque Deus dá a visão de que Satanás está chegando, os demônios estão chegando, vindo com tudo. E nós precisamos alertar o povo, precisamos alertar a igreja, para que a igreja fique esperta com as coisas.
O carnaval está chegando, irmãos. Esse é um assunto que eu vou bater muito na tecla. O carnaval já está chegando. É a hora em que aqueles que se dizem cristãos vão mostrar o seu lado verdadeiro. Que estão com as vestes sujas. Aí como que a gente vai chegar até Deus se eu tiver com essa vestimenta suja diante do Senhor? Irmãos, nós, eu falo todos nós, precisamos nos converter dia após dia. Dia após dia. O fato de você estar na igreja, o fato de você estar muito tempo na igreja, não vai significar nada. Ainda mais se você perder a salvação. Já imaginou? Seria tão ruim nós perder a salvação, mesmo dentro da igreja, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo ouvindo louvores, cantando, pregando, orando, evangelizando. É o risco de perder, irmão. Porque aqui na igreja, irmão, a gente é uma unidade só. O único cabeça neste momento é o Senhor Jesus. Mas quando nós vamos lá para fora, há uma intimidade com Cristo. Há aqueles que têm uma intimidade com Cristo e vivem sua vida, e há aqueles que quando saem para fora da igreja, ele muda de vida. Ele volta a ser aquela criatura. Dentro da igreja é uma, lá fora é outra. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser o sal da terra. E para nós sermos sal, nós temos que ser sal fora do saleiro. Porque dentro do saleiro é fácil. Nós temos que também ser a luz do mundo. Mas fora de um ambiente de luz. Porque dentro onde tem luz é fácil, irmão. Eu chamo a sua atenção até, a minha também, a nossa. Porque Deus, Ele nos visita em oculto. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que você está pensando agora neste momento. Ele sabe. Quer ver? Pensa numa pessoa e fecha os seus olhos. É para essa pessoa que tem que pedir perdão. É para essa pessoa que tem que perdoar. E agora? Eu preciso ter essas vestimentas limpas diante do Senhor. Eu preciso me converter dia após dia a Deus. Eu preciso me entregar, me lançar mais e mais ao meu Senhor. Está na hora de eu abandonar muitas coisas da minha vida, as minhas ideologias, os meus partidos. Está na hora de eu abandonar tudo e focar somente para o reino. Jesus está voltando. As coisas estão piorando. Se você observar as notícias ao redor do mundo inteiro, você vai perceber que as coisas estão piorando cada vez mais. Isso são sinais da vinda de Cristo. E a qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento o noivo vai chegar. Quem é a noiva de Cristo aqui? Quem é a noiva de Cristo? Então palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória! Seja essa noiva, espera por Ele. Não aquelas noivas nécias que estavam esperando, mas de qualquer jeito. Não orava, não jejuava, não buscava o Senhor. Ia na igreja de vez em quando. Mas quando o noivo chegou, quando deram aquele grito e falaram: o noivo chegou, ela estava com as suas lâmpadas apagadas. Lâmpada apagada significa o Espírito Santo apagado. O Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração. Eu fiz voto assim com Deus de eu fazer 2 semanas com o Espírito Santo. Porque quando eu levantava, eu orava a Deus, ligava a televisão, fazia um cafezinho para me levar, para tomar, e ficava assistindo televisão até da hora de eu sair. Não podia comer não, fazer diferente.
eu vou tomar um café com o pai. E 2 semanas ali levantando, já cedo, lendo a Bíblia, café do lado, conversando com Deus, indo para o trabalho, conversando com o Senhor, e o Senhor falando comigo, e eu falando com Ele. Irmãos, as trevas, eles não param. Eles trabalham dia após dia, 24 horas por dia. E eles continuam trabalhando. Enquanto você está dormindo, eles estão tentando achar alguma coisa contra você. O tema da mensagem que eu coloquei aqui é: viva acima das acusações do inimigo. Foi esse o tema da mensagem. Mas para mim poder vencer o inimigo, para mim poder vencer a Satanás, para mim poder vencer todas as lutas contra ele, eu preciso estar com as minhas vestes livres. Eu preciso ser um cristão de verdade. Eu preciso assumir a posição de crente mesmo. Ninguém tem vergonha de dizer que é crente. Eu preciso assumir essa posição. Eu sou cristão. Aliás, 99,9% da população brasileira se diz cristão. Até macumbeiro fala que é cristão. Então eu prefiro assumir uma posição e dizer: não, eu sou crente, sou servo de Deus, filho de Deus e amigo do Senhor. Palmas para ele. Oh, glória! Então eu preciso disso aí. Viver uma vida reta com o Senhor. Viver uma vida digna com o Senhor. É nós ser sinceros com nós mesmos e com Deus. Aí eu consigo vencer as lutas de Satanás, irmão. Aí quando as lutas vêm, as tempestades vêm, e se ele está com as suas vestes sujas, está no pecado, praticando o pecado, aí na mente, não abandonou os vícios, não abandonou as ideologias, continua fazendo as mesmas coisas erradas. Aí quando vem Satanás se opor, ele não consegue vencer, fica fraco, fraco. E muitas das vezes, quando Satanás vem com tudo, aí a pessoa chega até a sair da igreja. E quando sai da igreja, ele já não vai olhar para o espelho e se olhar e dizer: puxa vida, eu fraquejei. Ele vai colocar a culpa. A culpa é do pastor, a culpa é do obreiro, a culpa é do irmão. Coloca a culpa em todo mundo. Porque Satanás veio com tudo. Nós temos que estar com essas nossas vestes limpas. Porque nessa terra não há nenhum justo sequer. Amém? Eu gostaria que você mesmo, família, abre comigo lá em livro de Romanos, do capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Você vai entender a diferença de uma lei como era, e você vai entender depois o que Cristo fez por nós. Porque todo mundo quer ser salvo. Quem quer ser salvo aqui? Que isso? Só porque quer ser salvo? Não. Peraí. Quem quer ser salvo aí? Aleluia! Oh, glória! Nós temos que se encontrar lá no reino, amém, irmão? Temos que se encontrar lá no céu. Romanos capítulo 3, lá no versículo 9. Olha só. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que, tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado. E há uma diferença. Aquele que vive na prática do pecado e aquele que é pecador, mas não pratica o pecado. Tem uma essa diferença.
Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e falam: você também é pecador, você também é, você também falha. Claro, sou ser humano, erramos, pecamos, falhamos, mas há uma diferença. Eu não posso viver nessa prática, eu tenho que abandonar essa prática. Por que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e já em seguida a gente já quer se batizar nas águas? Porque eu preciso matar a velha criatura que está dentro de mim. Matar ela. Para quando eu descer as águas e subir, eu tenho que deixar a velha criatura lá nas profundezas para se tornar uma nova criatura. E quando você se batiza e se torna uma nova criatura, você passa a caminhar com o Senhor. Aí vem também o batismo com o Espírito Santo. Porque todos somos criaturas de Deus, mas poucos são filhos de Deus. Isso é verdade. O mundo fala que todos nós somos filhos de Deus. Mentira. Mentira, mentira e mentira. Não são todos filhos de Deus. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Todos. O ateu, o judeu, o crente, católico, todos. Criaturas. Mas filhos, irmão, é só quem nasceu da água e do Espírito Santo. Tá bem, irmão? Esses, a Bíblia fala que até o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho do Senhor? Deu glória, tem algo para o teu Pai agora. Tem algo para Ele, glória. Continuando aqui, no versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só, irmão, profundo. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Vejam que é forte ser. Todos se desviaram dos caminhos do Senhor. Não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores. E muitas vezes a gente depara, isso aqui é forte, com pessoas que se acham mais santos do que o outro. Eu sou mais santo do que o fulano. Aí quer falar em línguas estranhas, um mais alto do que o outro. Parece uma competição de línguas estranhas. Um começa a falar baixinho, outro fala mais alto, aqui está falando baixinho, quer falar mais alto, aí vira. Aí por isso que a gente vê em algumas denominações uma bagunça total. E depois acham que é Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Não é. São coisas da carne, coisas do homem, emoções afora. Aí acha que é. Irmãos, quando nós falamos em línguas estranhas, mesmo dentro da igreja, eu tenho que testificar essas línguas estranhas, sabe aonde? Lá fora. Lá fora. O meu caráter em casa, com o meu caráter no meu trabalho, com o meu caráter com a vizinhança. É isso? Não adianta eu chegar e falar, vai lá fora, eu brigo, eu xingo, eu tomo cerveja, eu fumo cigarro. Adianta? Verdadeiramente é um espírito enganador. É uma frase que é minha. É uma frase que há muito tempo eu fiz essa frase e foi usada até por um bispo aí. Diz assim: todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas estranhas. Porém, nem todos que falam em línguas estranhas é batizado no Espírito Santo. E eu vou me repetir como sobre isso. Lá fora. Amém, irmãos? Lá fora.
Eu não preciso provar para o mundo que eu sou crente. Eu não preciso provar para o mundo que eu vou na igreja. Eles precisam ver Jesus em você. Eles têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Por mais que quando eles olham para você e falam, puxa vida, aí eu vejo aquele que se diz cristão, faz um monte de coisa, mas esse aqui também diz que é cristão, é crente, mas ele é diferente. Porque o brilho do Espírito Santo tem que estar nos teus olhos, tem que estar na tua vida. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Olha lá, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas se enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Quando uma pessoa vive dessa forma, porque não conhece a Cristo ainda, não conhece Jesus. Há aqueles que conhecem tudo sobre Jesus através da Bíblia, mas nunca teve um encontro com Ele. Por isso que tem muita gente que se desvia. Um dia está na igreja, de repente ele abandonou, se desviou, voltou para o mundão, porque não conheceu a Deus. Tem conhecimento da teologia, já fez estudo de teologia, já virou até professor de teologia, mas nunca teve um encontro com Deus. Se encheu do conhecimento. Mas o verdadeiro sabedor de tudo, da sabedoria, ele ainda não conheceu, que é o Espírito Santo. Amém, irmão? Vamos para o Senhor. Oh, glória! Quem está falando de Deus? Quem está falando de Deus? Versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Olha só. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei veio o conhecimento do pecado. Irmãos, pecado é impureza, é a rebelião e transgressão. Pecado é falta de conformação com a vontade de Deus. Isso é pecado também. E é falta de respeito do homem mal para com Deus. O que tem de pessoas agindo desse jeito? Você precisa ler a Bíblia, irmãos. As pessoas aos poucos estão abandonando a palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia somente quando nós abrimos aqui. Você precisa ler a Bíblia na sua casa. Você precisa estar atento ao que está escrito aqui, irmãos. Falsos profetas estão se levantando. Falsos pastores estão se levantando. E nós que pregamos o verdadeiro evangelho, você não sabe o quanto nós sofremos por causa deles. Sabia disso, irmão? Sabia? Nós sofremos por causa deles. Porque acham que nós fazemos as mesmas coisas. São homens que estão com as suas vestes sujas diante do Senhor, diante do anjo do Senhor. São aqueles que pegam no culto e falam: você precisa ser fiel à sua esposa, mas ele quer um amante. São falsos profetas que estão aí inundando as igrejas e o povo está indo atrás, irmãos. Eu vou lembrar você, irmão, olha, eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Eu já fumei tanta maconha que tem coisas assim que sobem assim da minha cabeça, mas tem coisas que não me esqueço, são as pregações dos nossos pastores, dos nossos irmãos que são aqui. E a pastora falou da ovelha verdadeira de Cristo, porque conhece a voz do pastor. Quando o pastor fala para aquela ovelha de Cristo, ei, a ovelha vai certinho.
aonde está o pastor. E quando tem um pastor que prega o verdadeiro evangelho e tem um bode no meio, ele fala: ei! Sabe o que o bode vem? Ele vem para dar cabeçada. Na cabeçada. Então você precisa discernir a voz de Deus para a tua vida, para que você não venha cair nos enganos. Por que eu falo isso, irmão? O nosso tempo está no fim. Está no fim. As coisas estão encurtando cada vez mais. Então está na hora de nós começar a avisar falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, nem irmãos, nem irmãos. Irmãos. Essa é a grande verdade. Agora por quê? Mesmo porque não tem nenhum justo sequer nessa vida. Mas se eu tenho uma vida com Cristo, irmão, você vai incomodar muita gente. Se tem uma vida com Jesus, o Espírito Santo, sabe, ele brilha, ele resplandece. Se você tem o Espírito Santo, irmão, aonde você passar, tudo resplandece. Se você tem o Espírito Santo, se você vê uma macumba na esquina, fala o quê? Opa, não. Se você tem o Espírito Santo, é uma macumba na esquina, eita glória, não te dou, está amarrado. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, onde você pisa, eu imagino assim, onde você pisa, é como se fosse aquelas luzes fazendo assim, ó. Na Bíblia fala que Pedro, quando ele estava passando, o povo queria tanta cura, que só pela sombra de Pedro, eles eram curados. Pela sombra. Agora por quê? Por causa do Espírito Santo. Jesus era o próprio Espírito Santo. Chega a mulher, pensa com ela mesmo: eu vou lá, somente tocar, eu serei curado. E chamou a atenção do Senhor, porque todo mundo estava tocando ele. Alguém me tocou. Que isso, Senhor? Todo mundo está tocando. Não, alguém me tocou diferente. Saiu o poder de mim. Pensa, saiu o poder de mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. E isso, o Espírito Santo, ele faz essas coisas em Deus. O Senhor Jesus deixou para nós. O Espírito Santo não é só para você ficar falando em línguas estranhas e ficar assim. Não. O Espírito Santo é para ir para a guerra, é para ir para a luta. O Espírito Santo é para evangelizar, pregar. O Espírito Santo, irmão, é para anunciar o Evangelho de Jesus. Esse é o Espírito de Deus. E eu gosto de falar do Espírito Santo, porque quando a primeira vez que eu vim na igreja, eu estava mais interessado em saber do Espírito Santo do que o próprio Senhor Jesus. Falar do Espírito Santo, eu queria saber o que é Espírito Santo, quem é Espírito Santo, e eu buscando. Fui até enganado, achando que já aconteceu comigo, achando que eu tinha Espírito Santo. Desceu um treco em mim lá, comecei a falar em línguas estranhas, fui feliz com o pastor, pronto, batizado. Até falei lá para ele, uma língua estranha. Um mês depois, a casa caiu. A casa caiu. Numa busca do Espírito Santo. Numa reunião de busca. Acho que foram uns 30 a 35 minutos de busca do Espírito Santo. Em vez de eu estar cheio do Espírito Santo, que achando que estava batizado, manifestei com o demônio. O demônio falou: eu enganei. Pensa na tristeza do meu coração para saber que eu fui enganado. Acontece. E para mim agora saber que eu realmente tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter a minha conduta diante do Senhor. Eu tenho que ser semelhante a Cristo. Amém, irmão? Semelhante a quem? Cristo! Não escutei, o pastor está surdo. Semelhante a quem? Cristo!
E você sabe como que ele caminhou. E você sabe das obras que ele fez. Amém? E essa obra que ele fez, hoje, eu, você, e hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor. Amém? Palmas para Jesus. Oh, glória! Olha no final, versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Olha aí. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. É o renovo, irmãos. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Veja que Deus tem paciência com nós, hein? Paciência com nós. Eu mesmo, até hoje, tem hora que eu olho a Deus e falo, ó Senhor, me lembro de tanta coisa que eu fiz. Olha, é muita paciência comigo. Muita paciência. Aí eu venho, entrego o seu filho, o Senhor Jesus, para nos lavar e nos purificar de todo o nosso pecado. Amém. Versículo 26. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Veja que o perdão dos pecados é a maior necessidade do homem. Então veja a importância de dia após dia a gente se lançar e se entregar, dia após dia a gente se converter, dia após dia. Você não pode permitir, você não pode pensar, você que está me assistindo online, você não pode pensar, a hora que der eu aceito Jesus. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que a trombeta vai tocar. A hora que eu estiver preparado eu me batizo. Quem diz para se batizar tem que ser preparado. É uma decisão. É nós tomarmos uma decisão de nossas vidas. Eu não consigo abandonar o pecado, não consigo abandonar isso nem aquilo. Consegue sim. É você que tem que decidir. É você. Certa vez uma pessoa falou bem assim para mim: pastor, dá um versículo bíblico para mim parar de fumar. Eu olhei esse delado, dei risada. Eu falei, mas não precisa de versículo bíblico para você parar de fumar. Quem tem que tomar essa decisão é você. Se Jesus aparecer na tua frente e falar, para de fumar, se ela não tomar decisão, ela vai seguir o cigarro na frente de Jesus e vai jogar fumaça na cara dele. Que somos nós que tomamos as nossas decisões. Esse dia eu vi uma discussão dos ateus, um ateu lá no crente, lá, a gente tem esse tipo de ver cada coisa. Aí eu vou olhando, eu olho assim e vou passando. Eu olho assim e vou passando. Ele me chamou a atenção. Falando, mas esse tal de Deus que você coiseia aí, fala assim, coiseia, quer mandar todo mundo para o inferno. Não é todo mundo que ele quer mandar. Ninguém. Quem disse que o Pai quer mandar nós para o inferno? Quem disse isso para você? O inferno foi criado para Satanás e seu demônio. Eu falo que o ser humano, a pessoa, está pegando a rabeira deles e indo junto. É nós que temos que tomar a decisão. Tem que tomar cuidado, irmão. Há muita falsidade,
Você vê algumas denominações, eu não preciso falar nomes, mas só para você ficar em alerta. É denúncia espiritual. Aí está lá a igreja do LGBT, a igreja do homossexualismo. Esses que são pregadores estão mandando aqueles mais ainda para as profundezas. E quando nós estamos querendo arrancar, eles estão mandando. Sabe por quê? Porque eles alegam o amor de Cristo, porque no final de tudo Deus vai salvar todo mundo. Irmão, você é sincero. Se realmente fosse verdade isso, eu não estaria aqui pregando. Se realmente fosse verdade, pastor ia ser pastor? Não. Se realmente não ia. Se realmente fosse verdade, você viria para a igreja? Não viria. Nós ia para bagunça, nós ia para balada, nós ia matar, nós ia fazer um monte de coisa. Fazer um monte de coisa errada, porque no final de tudo, Deus vai salvar todo mundo. Cuidado com esses enganos, irmãos. Não vai salvar. Não vai. Um dia eu vou trazer uma mensagem, só que essa mensagem é muito forte, eu vou orar, meu. Já preguei várias vezes a mensagem, a igreja ficou muito calada. As igrejas, eu preguei 3, 4 igrejas. O Senhor mandou levar essa mensagem. Justamente a diferença de um ficar com o pai e o outro ficar no inferno. A gente pregando parece um pouco meio que assustador, mas é uma alerta, irmãos. Nós precisamos alertar a igreja. A pastora denunciou as trevas aqui. Quando a pastora denunciou as trevas, é sinal que os demônios estão querendo entrar na nossa vida, querendo entrar na nossa casa, querendo nos destruir. Irmão, se ele não consegue nos atacar a mim, atacar você, ele vai justamente naquele que nós amamos e que não tem Deus. Eu volto e às vezes até falo lá pro pessoal, eu sinto o cheiro de Satanás, vocês têm que tomar cuidado com isso aí. Porque na minha família, o único convertido ao Senhor é só eu. Minha família que eu falo, digo assim, meus irmãos, mãe, eu sou olho. E eu falo, eu sinto o cheiro de Satanás. Porque para quem já teve naquele mundo onde eu estive, a gente sente o cheiro do diabo. A gente sente, eu sinto, quase assim, eu olho assim, lá no maldito demônio, ele está rodeando. Ele está rodeando, principalmente a minha. Porque se ele não consegue tocar em mim, ele não consegue tocar na minha esposa, ele vai querer tocar nos meus filhos. Ele vai querer fazer alguma coisa para que na hora eu negue Jesus. Mas se eu estou com essas vestes limpas diante do Senhor, se eu estou vivendo uma vida reta, se eu estou vivendo uma vida digna, não interessa para as pessoas o que você é ou não é. O que interessa é o que é você para Deus. Amém? É isso que interessa. O que interessa é que você é homem de Deus. O que interessa é que você é uma mulher de Deus. E o que interessa é que você é um jovem de Deus. Amém, irmão? É isso que interessa. Tem o caráter de Cristo. E quando ele vem com tudo, aí ele vê aquela luz. Porque o Espírito Santo está em Efésios também. Ele é a armadura completa. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a armadura completa, que é a armadura de Deus. Aí ele vem com tudo e dá aquela parada. Opa! E aí, como diz a Bíblia, ele fica só assim, ó, ao redor, como um leão, querendo nos devorar. Porque se eu dar uma brechinha qualquer, aí ele entra. Você acha que Satanás está preocupado com esse pessoal lá fora? Não está nada. Você acha que ele está preocupado que vai pular carnaval? Não está nada. Sabe quem está preocupado
com algumas denominações que estão gritando glórias, aleluia, que levanta até cadeira, um vira piroleta, e o outro não faz o quê, e outro pregando heresia. Sabe quem está preocupado com isso? Está nada. Ele está preocupado com aquele que pratica a palavra. Ele está preocupado com aquele que ora ao Senhor o tempo todo. Está preocupado. Ele fica preocupado. Porque se ele arrancar um de nós da igreja e tentar tirar nós da igreja, é um troféu para ele, irmão. É como se fosse um campeonato. Eles têm uma hierarquia. Cada um deles tem uma hierarquia. Ó, um tanto vai fazer isso, outro tanto aquilo, outro tanto isso. Por que no nosso país há um peso grande, irmãos? Porque são as potestades, são os principados que fazem isso. Irmãos, isso aqui é muito forte. Você que está nos assistindo, Brasil, nosso país, está em débito com Deus. Está em débito com Deus. Porque quando chegou, vou lembrar você que está nos assistindo, porque quando chegou a pandemia, todo mundo se desesperou. Aquele que dizia que estava firme na rocha se afastou. E aquele que falou o tempo todo, quando tudo isso acabar, eu vou para a igreja, eu vou agradecer a Deus. Quando a pandemia cessou, eles não vieram para a igreja. Eles não vieram agradecer a Deus. Eles foram se reencontrar com seus amigos, fizeram o seu churrasco, foram para o bar, se abraçaram. Ou você está vivo, ou só outro que não está vivo, mas não vieram para a igreja agradecer a Deus. O Brasil está em débito com o Senhor. É forte. Não se assuste pelo que o pastor está falando, porque depois daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E quando ele toca, eu não posso segurar. Porque se eu segurar, não vou nem conseguir trabalhar amanhã, porque ele não me deixa nem dormir. Mas está em débito com Deus. Aí falam que o Brasil é do Senhor. Não é do Senhor. Porque se fosse do Senhor, não existia a padroeira fulana. Tinha que ser o padroeiro do Senhor Jesus. Alguns falam e declaram, irmão, meu coração está acelerado. Alguns falam, a araucária é de Jesus. Não é. Não é. Porque se a araucária fosse de Jesus, dia 10 ou dia 11, tinha que ser o dia dele. E não uma padroeira psicológica. O Espírito Santo nos renova, meu Pai. Enche, meu Pai, a nossa vida. Enche-nos, meu Deus, o teu Espírito Santo. Alegra, meu Pai, o teu povo, meu Deus. Abre os olhos espirituais do teu povo, meu Pai. Abre o entendimento de cada um deles, ó Deus, para que eles não sejam enganados, para que quando eles forem para suas casas, meu Pai, e continuar a sua vida normal, trabalhando no outro dia, no outro, e no outro dia, meu Pai, Senhor,
Abre o entendimento, os olhos, os ouvidos, ó Pai, para que eles sempre possam ouvir o Espírito Santo, Deus. Ó Pai, renova a fé do teu povo, Senhor. Renova a fé de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, já vou passar aqui, pastor, para não ficar muito tarde. Eu vou falar uma frase aqui que eu escrevi. É impossível querer viver separado de Deus em vida e achar que estará com Ele após a morte. Portanto, se você tem vestes para limpar, eu até poderia chamar, vamos orar e tal, mas faz diferente. Se você tem vestes para limpar, se consertar com Deus, hoje é quinta-feira, você tem sexta, sábado e domingo. Faça o jejum, ora a Deus, faz o que não gosta com Ele. Domingo temos a Santa Ceia, né? Temos a Santa Ceia. A Santa Ceia, você vai renovar a sua aliança com Deus. Você vai se lavar, se purificar na presença do Senhor. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu quero chamar aqui a Camila, a Marilene, que é a avó, e o Garrett. Parece que tem então um nome americano. Irmãos, por que esse lado aqui que o esposo vai me ficar? Vai tirar foto? Pode subir, ela tira a foto e a gente te manda. Você participar aqui também. Quer que ela tire do celular? Mais um modreiro aqui pra gente ver. Por que nós apresentamos as crianças e não batizamos? Em Lucas capítulo 2, do versículo 22, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jesus. Quem que eles levaram? Jesus. A Jerusalém, e apresentaram ao Senhor conforme está escrito na lei. No versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Trouxeram Jesus menino. Jesus passou pelo batismo, mesmo sem ter pecado, depois de ter 30 anos de idade. E eu vou provar o porquê. O batismo é para a remissão de pecados. Jesus se batizou mesmo sem ter pecado, mas ele se batizou para que ninguém falasse assim, como eu já escutei: eu só trabalho, trago sustento para minha família, não faço mal para ninguém, não roubei ninguém, e se acha santo o suficiente para não passar pelo batismo. Então Jesus, mesmo sem ter pecado, depois de 30 anos de idade, ele foi e se batizou. Nós nos batizamos porque temos a consciência do nosso pecado. Concorda ou não? Sim. É ou não é? Avó, você peca? É. Você peca? Presta aí. Olha, leva o jeito ainda, irmãos. Ó, pastor Gerrit, agora você vai conversar com a igreja aqui, tá? Aqui não é igreja católica, mas você vai confessar seu pecado, tá bom? Você não deixa a mãe dormir à noite, às vezes? Começou. Você fez cocô hoje? Fez. Isso é pecado, irmãos? Olha pra cá. Tem cara de pé?
Agora olha para a cara desse irmão do teu lado aí. Você entende por quê? Ele não precisa de remissão, porque ele não tem consciência do que está fazendo. Por isso, assim como Jesus, ele foi apresentado, nós apresentamos Guedes. Ele está querendo acordar. Ele está conversando comigo. Por enquanto, eu estou achando que ele vai ser pregador. Se ele chorar, é porque ele vai ser levita. Ele está tentando acordar. Por isso, nós apresentamos e não batizamos, porque ele não tem maldade, não tem pecado, diferente de nós. Concorda ou não concorda? Que sabemos o que fazemos, o que pecamos, aonde precisamos melhorar. Ele não. Então, assim como Jesus, nós vamos apresentar ele agora. Eu peço que você levante as suas mãos, vamos orar pela vida dele. Senhor, eu quero te apresentar a vida do Guedes, assim como o Senhor Jesus, Pai, foi apresentado no templo ao Senhor. Nós apresentamos a vida dele nesta noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha proteger e guardar a vida do Guedes, que o Senhor venha conduzir os passos da mãe, para que ela venha criar ele nos caminhos do Senhor, Pai. O livra, Deus, de todo homem mau, de todo inimigo que queira desviar ele do caminho, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida dele, que ele vai ser um servo do Senhor, que ele vai ser uma criança abençoada, que ele vai crescer caminhando como alguém que conquista, colocando as mãos e prosperando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra estará sobre ele, e assim eu profetizo e consagro ele ao Senhor. Deus, toma ele em suas mãos, Deus. Faz dele, Deus, um vaso escolhido, um vaso eleito, Pai, para a glória do teu nome. Que ele seja referência de Cristo, que ele seja a luz do mundo, Pai, que ele cresça com autoridade, com saúde, com paz, com alegria, próspero em tudo aquilo que o Senhor pode oferecer, para a glória do teu nome. Ele é teu vaso, Deus. Faça com ele conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Onde é? Eu acho que ele vai ser pregador. Ele está orando aqui o tempo todo. Deus, abençoe a vida da avó, Pai, porque através dela começou nela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ela é o começo, e depois, Pai, veio para a mãe, Deus. Eu quero orar para que a sabedoria do Senhor esteja tanto na vida da mãe quanto na vida da avó, que vão participar, Deus, da criação deste menino. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida delas, que elas venham proteger ele, que elas venham amar, que elas venham cuidar, e que elas venham instruir ele o caminho que se deve andar, que é os caminhos do Senhor, e que elas estejam para proteger ele quando ele precisar ser protegido, que elas conduzam ele até os caminhos do Senhor, para a glória do teu nome. E agora, só aquele que crê, diga amém. Eu profetizo, vamos lá, vamos profetizar sobre a vida dele. Diga, eu profetizo sobre a vida do Guedes. Bênção sem medir, para a glória de Deus. Glória do Senhor Jesus. Uma volta aí, pastor. Guedes está criando, gente. É, a nossa já está com
dia, tudo certinho, com o nome de vocês, tudo que participaram, tanto como testemunho também. E aí depois a gente assiste. Se vocês quiserem vir, se vocês quiserem vir comigo, vocês já pegam pertinho. Deus fez que seja escolhido. Deus escolheu um filho.